Oi, galerinha! Bem-vindos à nossa aula de geometria. E o conteúdo de hoje é simetria. A simetria é definida como tudo aquilo que pode ser dividido em partes, sendo que ambas as partes devem coincidir perfeitamente quando sobrepostas. A ideia que se tem é que as imagens estão colocadas frente a frente em um espelho e não há diferença entre elas, pois as duas partes parecem ser exatamente iguais. A simetria não é um conceito abstrato. Pelo contrário, ela é mais comum do que se imagina. Nós a encontramos simplesmente observando a natureza. Por exemplo, ao olharmos as belas asas de uma borboleta ou o encontro do elegante casal de cisnes, conseguimos perceber os traços delicados de simetria presentes nos animais. É muito simples de notar, requer apenas um pouco mais de atenção. Ao observarmos o corpo de alguns animais, basta simplesmente passarmos uma linha imaginária e veremos que os dois lados que se formam são muito semelhantes, se não exatamente iguais, e nisso consiste a simetria. Mas não é apenas no corpo dos animais que a gente consegue enxergar a simetria da natureza. Ao observarmos o relevo, também podemos ter a experiência de enxergar a simetria. Observe esta imagem, por exemplo. Ao sermos mais atentos ao observar esta paisagem, perceberemos a simetria existente entre os lados da montanha. Interessante, não é mesmo? Mas tem uma coisa que é mais interessante e talvez você não tenha prestado atenção. Sabe qual é o local mais próximo de você em que você pode encontrar a simetria? É no seu corpo. Isso mesmo. Você já parou para prestar atenção no formato dos seus olhos? Ou na distância que eles têm em relação ao nariz? Ou mesmo no formato das sobrancelhas? Pois é, se você olhar agora na frente do espelho, você vai ver que na grande maioria das vezes eles são extremamente semelhantes e em muitos casos exatamente iguais. Mas não é só nos olhos, também no formato da sua boca e até mesmo no seu corpo, na vertical. Se você traçar uma linha imaginária no meio do seu corpo, você pode perceber que existe uma grande semelhança do seu lado direito com o seu lado esquerdo. Muito legal, não é verdade? E a simetria está por aí, nos objetos do nosso dia a dia. Desde os objetos mais antigos até aquelas coisas mais simples que nós encontramos na sala da nossa casa, nos prédios à nossa volta e em tantas outras coisas que talvez a gente nem sequer imaginasse. Você pode verificar se uma figura plana apresenta simetria traçando uma linha reta que divida a figura em duas partes, de modo que, dobrando a figura nesta linha, as duas partes se sobreponham e coincidam. Se essa linha existir, a figura apresenta simetria e a linha é chamada de eixo de simetria. Agora que nós já compreendemos o que é simetria, para fins de estudo da geometria, vamos estudar os tipos de simetria. Simetria de reflexão acontece quando duas imagens são reflexo uma da outra, e esse reflexo se dá em relação a uma linha chamada eixo de reflexão. Observe isso nas figuras ao lado, onde nitidamente temos uma linha fazendo o papel de eixo de reflexão e as imagens estão refletidas, espelhadas, como se estivessem de fato frente a frente em um espelho. Simetria de translação acontece
quando duas imagens podem ser sobrepostas de uma maneira que elas coincidam numa mesma direção, seguindo um mesmo sentido e conservando a forma e o tamanho originais. No entanto, diferente da simetria de reflexão, uma imagem não é o reflexo da outra. Observe as imagens ao lado. Percebam que, de fato, elas estão simetricamente colocadas. Entretanto, não estão espelhadas, não parecem um reflexo. Pelo contrário, encontram-se na mesma posição dentro do plano. Simetria de rotação. Acontece quando duas imagens obtidas podem ser sobrepostas de maneira que elas coincidam, embora não tenham simetria de reflexão nem de translação. O ponto fixo ao redor do qual a figura gira é chamado de centro de rotação, e o giro dado nos dá a ideia do ângulo de rotação. Observe nas imagens ao lado que a figura roda, por isso é chamado de simetria de rotação. Ela dá uma volta na circunferência, mudando de posição. Não espelhada, não na mesma posição, mas modificada. Perceba a diferença comparativa entre os tipos de simetria. Na simetria de reflexão, as figuras ficam espelhadas. No meio, temos uma linha chamada de eixo de simetria, que separa as duas figuras. Elas parecem frente a frente em um espelho. Já na simetria de translação, nós teremos as mesmas figuras nas mesmas posições, não espelhadas. Elas estão na mesma posição. E na simetria de rotação, nós temos um movimento na circunferência. A figura se movimenta, mudando de posição, não espelhada, não na mesma posição, mas em uma posição diferente, fazendo uma rotação. Ela não possui um eixo de reflexão, ela possui um ponto de rotação. O centro de rotação aqui é representado pela setinha branca. E então, pessoal, aprenderam? Eu acredito que sim. É um conteúdo muito familiar, não é, galerinha? Que a gente encontra no nosso dia a dia, na nossa casa e até mesmo no nosso corpo. Então é isso. A gente fica por aqui no vídeo. Mas não esqueçam, a gente precisa reforçar no livro, aprendendo os conceitos e resolvendo as atividades. E sempre que você tiver uma dúvida, você pode voltar aqui no vídeo e fazer suas anotações. A gente se encontra na próxima aula, tá bom? Um beijão bem grande e fui!